Oi, turma! Nesse vídeo agora eu vou fazer com vocês a correção daquele material dos exercícios que eu passei relacionado ao habeas data. É muito importante que vocês primeiro façam os exercícios, ou pelo menos leiam os exercícios, para depois assistir esse vídeo, que aí eu acredito que vocês vão ter um aproveitamento muito maior da explicação sobre esse conteúdo. Se vocês forem direto ou assistir o vídeo sem antes ter lido a ficha de exercício, eu acho que não vão aproveitar tanto o que eu falar, porque de repente você teve uma dúvida quando eu estava fazendo o exercício, eu falei diretamente da sua dúvida aqui no vídeo. Se você não leu, não tem como ter dúvidas antes. Então, recomendo que primeiro você tente fazer o exercício sozinho, leia o exercício inteiro e depois assista esse vídeo. Então, se não viu aí, não leu ainda, não fez ainda, pausa o vídeo, dá uma lida na ficha de exercícios, tenta resolver sozinho e depois assiste esse vídeo, tá bom? Então, vamos lá. Espero que já tenham todos resolvido o exercício e dado uma lida no material que eu mandei pra vocês. Bora para a primeira questão. As questões do habeas data estão um pouco maiores do que as outras, eu achei também. Dei uma procurada em exercícios com textos maiores para vocês irem se habituando a esse tipo de questão também. Eu tentei variar, né, em todas as fichas, vocês podem ver que cada uma delas tem um estilo diferente. E essa aqui eu busquei questões maiores, com textos maiores. Bora lá para a primeira. Considere que Joseph, estrangeiro, residente no Brasil há 4 anos, tenha solicitado formalmente perante a Prefeitura de Rondônia que lhe fosse permitido alterar seus dados pessoais registrados no referido órgão, pois um de seus sobrenomes estaria incorreto. A Prefeitura de Rondônia, no entanto, indeferiu o pedido de Joseph, sob o fundamento de que, por não se tratar de brasileiro, não havia necessidade de que seus dados pessoais estivessem integralmente corretos. Nessa hipótese, caso não concorde com a situação mencionada e a partir da disciplina constitucional sobre remédios constitucionais, Joseph. Gente, essa questão aqui era uma questão de super recente, 2019, concurso de juiz de direito, então uma questão bem elaborada, e vocês podem ver que com o que a gente estudou nessa matéria, vocês já saberiam resolver essa questão. Primeiro que a questão quis confundir com a questão do Joseph não ser brasileiro, ele ser estrangeiro, ela quis dar uma confundida nisso, mas a gente viu que os remédios constitucionais, com exceção da ação popular, que a gente vai estudar na próxima aula, eles podem tanto ser utilizados por brasileiros como por estrangeiros. Então, se um estrangeiro tem um problema relacionado à questão de um dado incorreto, como é o caso aqui que trouxe essa questão, ele pode se utilizar do habeas data para corrigir esse dado, para complementar esse dado ou para fazer alguma retificação caso o dado esteja incorreto, como é o caso aqui da questão. Tinha um erro aqui no sobrenome dele. Então, vocês já sabem que a ação popular a gente vai estudar na próxima aula mais profundamente, mas ela não se presta para questão de informação do indivíduo, ela tem outras finalidades. O mandado de injunção a gente já estudou e ele é uma ação que cabe para quando não tem uma norma regulamentadora e eu preciso fruir de um direito que não foi regulamentado ainda. Então, diante da ausência da norma regulamentadora, a ação que eu vou utilizar vai ser o mandado de injunção. Você já, primeiro, se a Constituição garantiu um direito, ele não está sendo exercido por conta da ausência de uma norma, o remédio constitucional vai ser o mandado de injunção. A letra C também não pode ser, porque o mandado de segurança ele é uma ação residual, eu só vou poder usar o mandado de segurança quando eu não puder usar nem o habeas corpus, nem o habeas data. E a letra D, a nossa alternativa, a nossa resposta, é o habeas data, que é o remédio constitucional, repito, que é para ficar bem fixado aí para vocês. O habeas data é o remédio constitucional utilizado quando eu quero retificar uma informação, quando eu preciso ter a informação e eu não tenho, quando eu quero ter acesso a uma informação, retificar uma informação ou complementar uma informação, e a gente vai aprofundar um pouco mais essa questão de complementar uma informação de onde surgiu, porque não está na Constituição essa questão da complementação, ela foi uma novidade da lei do habeas data.
E a letra E foi a alternativa que quis confundir a cabeça de quem não sabia que o habeas data pode ser utilizado por estrangeiros. Então vocês, meus alunos, já sabem que o habeas data é um remédio constitucional que pode ser utilizado por estrangeiro. Inclusive, todos podem. O único que não pode ser é a ação popular, porque a ação popular é uma ação do cidadão. Então você prova é uma forma de provar através do título de eleitor que você é um cidadão brasileiro. Então estrangeiros não podem usar a ação popular. Mas o habeas corpus, habeas data, mandado de segurança e mandado de injunção, a Constituição ela não trouxe essa distinção. Então pode ser utilizado tanto por brasileiros como por estrangeiros. A segunda questão também trouxe mais um exemplo de um caso de habeas data. Bora ler juntos. João almejava ter conhecimento das informações de ordem tributária relativas aos tributos municipais que pagou na condição de contribuinte, as quais se encontravam em poder do município alfa. Para tanto, formulou requerimento endereçado ao secretário municipal de Fazenda, que o denegou por escrito, sob o argumento de se tratar de informação sigilosa. E resignado com o indeferimento, João procurou seu advogado, o qual informou que o instrumento constitucional previsto no rol de direitos e garantias fundamentais, adequado à solução do seu problema, é o habeas data, porque ele precisava ter acesso, ter o conhecimento de informações relacionadas a ele, à própria pessoa, ao João. Então, resposta letra D, habeas data. Terceira questão. Considerando as súmulas do STJ, julgue a alternativa abaixo. É cabível o habeas data independentemente de ter havido recusa de informações por parte da autoridade administrativa. Gente, mais uma questão super atual de 2018, do concurso de procurador também, então concurso difícil. Vocês veem que caiu a questão do habeas data. A questão, ela queria que você tivesse a seguinte informação. Existe uma súmula, é a súmula 2 do STJ, que diz que não cabe habeas data se não houve recusa de informações por parte da autoridade administrativa. O que isso quer dizer? Se eu, Jaíse, por exemplo, estou em alguma dessas situações aqui das questões, preciso ter acesso a uma informação, eu não cheguei nem aí ao órgão, eu não posso direto ajuizar um habeas data. É isso que essa súmula fala. Primeiro eu preciso ir ao órgão, ter a negativa de que aquele órgão não vai me dar aquela informação, e aí sim eu posso ajuizar o habeas data. Mas assim, a lei ela não deixou a pessoa à mercê do tempo do órgão, porque poderia muito bem a pessoa ir lá, o órgão dizer que precisa de um tempo para dar aquela informação e a pessoa ficar ali anos e anos aguardando. A lei ela trouxe um respaldo para a pessoa nesse sentido. Então, a lei trouxe o prazo de 10 dias quando a pessoa precisa ter acesso a uma informação e de 15 dias para quando a pessoa ela quer fazer uma correção, retificar uma informação ou fazer uma complementação numa informação relacionada à própria pessoa. Ou seja, se a pessoa vai até o órgão, faz ali o pedido formal para ela ter acesso a uma informação referente à própria pessoa, passou mais de 10 dias e o órgão ainda não respondeu, ela já está ali apta a ajuizar o habeas data, porque apesar dela não ter a recusa formal, não ter um papelzinho dizendo que o órgão está negando aquela informação a ela, se passou mais de 10 dias do dia que ela foi lá fazer o pedido e o órgão não respondeu aquele pedido, ela já pode ajuizar o habeas data, é o que diz a lei do habeas data. Então a lei não deixou a pessoa ali à mercê, mas também se ela nem chegou a ir até o órgão, ela não pode ajuizar de cara o habeas data, ela tem primeiro que buscar as vias administrativas. Se ela não teve sucesso, aí sim ela vai para as vias judiciais, é isso que diz a súmula 2 do STJ. Portanto, essa alternativa ela é falsa, porque não é cabível o habeas data se a pessoa não tiver a recusa da informação por parte da autoridade administrativa. Então, a alternativa 3 é falsa. Questão 4, uma questão interessante também, porque às vezes a gente acha que todas as ações são remédios constitucionais, né? E não são, gente. Apesar da nossa matéria ela abordar a ação civil pública, eu já queria deixar essa observação para vocês. Quais são os remédios constitucionais? Habeas corpus, habeas data,
mandado de segurança, mandado de injunção e ação popular. A ação civil pública, ela tem respaldo na Constituição, mas ela tá lá nas competências do Ministério Público. Ela não tá ali na parte do capítulo dos direitos fundamentais. Por isso que eu não chamo a ação civil pública de remédio constitucional. Então, aqui na nossa questão, nem falava da ação civil pública, mas já dei logo essa informação para vocês. A gente já sabe que o mandado de segurança, ele é uma ação constitucional, a ação popular também é, o habeas corpus também é e o habeas data também é. A desapropriação, ela não é uma ação constitucional, ela não é um remédio constitucional. Por isso que ela é a alternativa da nossa questão. Ela é uma ação ordinária que eu posso me utilizar quando eu tiver daquelas situações, mas ela não é um remédio constitucional como é a ação popular, o habeas corpus, o habeas data, mandado de injunção, que são as matérias da nossa disciplina. Então, a questão número 4, alternativa D. Bora para aqui. Quinta questão. Edinaldo soube por um amigo que determinada empresa pública estadual mantinha em seu poder diversas informações relativas à sua pessoa que seriam incorretas. Ato contínuo, procurou um advogado e solicitou esclarecimentos de como deveria proceder para retificar os dados incorretos. Qual seria essa resposta, gente? A gente já viu e está revisando mais ainda na nossa matéria que quando eu quero corrigir um dado, corrigir uma informação sobre uma pessoa, a ação que eu vou impetrar vai ser o habeas data. Então, a alternativa da questão número 5 é a letra D. Edinaldo deve impetrar um habeas data que pressupõe a apresentação de prova do indeferimento administrativo do pedido de retificação. Então, ele precisa impetrar um habeas data apresentando a prova de que ele foi até o órgão e não conseguiu corrigir aquela informação. Como eu havia falado para vocês, é imprescindível que a pessoa primeiro busque as vias administrativas para só depois entrar na justiça com esse problema relacionado à questão da informação. Questão número 6. Mais um exemplo aí de casos que envolvem o habeas data. Herculano é cidadão estrangeiro residente no Brasil e buscou obter administrativamente informações relativas à sua pessoa constante de arquivos da prefeitura, mas desta se recusou a fornecer as informações solicitadas. Nesta situação hipotética, nos termos que dispõe a Constituição Federal, é correto afirmar que Herculano, mais um caso que envolve o habeas data. Sempre que tiver uma situação relacionada a um indivíduo ou uma empresa buscando ter acesso a uma informação relacionada a ela, vocês já sabem que vai ser o habeas data. Então, a alternativa é a letra A. Questão 7. São considerados remédios constitucionais, entre outros, os seguintes instrumentos utilizados para a proteção dos direitos humanos. Gente, mais uma questão que falava dos remédios constitucionais, e essa questão, observem, do 2019, da nossa Defensoria Pública aqui do Amazonas, questão de analista, então questão nível superior, que falava sobre a nossa matéria, para vocês verem como essa matéria é importante, cai nas provas, por isso prestem atenção na correção, prestem atenção nas aulas, tentem tirar o máximo de dúvidas que vocês tiverem aí, falem comigo para, vocês saírem super bem nas provas, passarem na OAB, acertarem tudo que é de direito constitucional. Então, a gente viu os remédios constitucionais. Eu vou repetir para vocês mais uma vez e depois a gente vê alternativa por alternativa. Quais são os remédios constitucionais? Habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de injunção e ação popular. Bora ver as alternativas. Letra A, nossa alternativa correta. Mandado de segurança, mandado de injunção e ação popular. Perfeito. B, ação popular, reclamação e salvo-conduto. Reclamação não é um remédio constitucional. É uma ação, mas não é um remédio constitucional. E salvo-conduto, gente, é um sinônimo de habeas corpus. Muita gente usa salvo-conduto como sinônimo de habeas corpus. Então, se tiver só o salvo-conduto, vocês têm que ver se não tem uma alternativa mais correta, porque às vezes nas provas existe isso, de ter uma mais correta, mas digamos que não tenha outra com outro nome, vocês podem usar salvo-conduto como sinônimo de habeas corpus, porque ele é utilizado muitas vezes.
Então, letra C, salvo-conduto, botou salvo-conduto e habeas corpus na mesma alternativa. A ação de inconstitucionalidade não é um remédio constitucional. Letra D, habeas corpus, arguição de direito fundamental e agravo mandamental também não são remédios constitucionais. E letra E, agravo mandamental, recurso de revista e mandado de segurança. Agravo mandamental e recurso de revista não são remédios constitucionais, por isso questão número 7 ficou a alternativa letra A como nossa resposta. Vamos lá para a 8ª. Tendo em vista o que prevê a Constituição da República sobre as garantias ou remédios constitucionais, assinale a alternativa incorreta. Letra A, qualquer cidadão... Ele quer aqui a incorreta, tá? Então, a gente tem que buscar a errada, mas vamos ler uma por uma. A, qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular, certo? A gente vai ver ação popular na próxima aula, mas eu tenho certeza que das correções vocês já estão carecas de saber que quem pode propor ação popular é o cidadão. B, mandado de segurança é o meio constitucional que visa a proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa pública no exercício de atribuições do poder público, certo? A gente já viu isso na sala de aula. C, conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora inviabilize o exercício de direitos constitucionais e de prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Perfeito o conceito de mandado de injunção, como a gente viu na nossa aula. E D, cabe habeas data, entre outras finalidades, para obtenção de informações ou certidões de repartições públicas necessárias à defesa de direitos pessoais ou coletivos. Duas observações em relação a essa alternativa. Primeiro, não cabe habeas data para ter certidão, lembre isso da nossa aula, para obter certidão, cópia de processo administrativo e emissão de diploma, não cabe habeas data. Habeas data é para você ter acesso a uma informação, retificar uma informação que esteja incorreta ou fazer uma complementação de uma informação que esteja incompleta. Então, não cabe habeas data para eu emitir uma certidão. Da mesma forma, gente, habeas data ele é um remédio constitucional para a defesa do direito da própria pessoa, ele não é para a defesa do direito de terceiros. Também mais um erro aqui da letra D. Por isso, a questão pedia a alternativa incorreta e a alternativa incorreta aqui, letra D. Por isso, marquem D. 9ª. A respeito do habeas data, assinale a alternativa correta. A. Aquele que é a correta. 9ª, ele quer a respeito do habeas data, assinale a alternativa correta. Isso. A. Não se admite a impetração de habeas data por estrangeiros. Eis que, embora titulares de restritos direitos fundamentais no Brasil, não fazem jus ao uso das garantias constitucionais. Errado. A gente viu que estrangeiro pode impetrar habeas data. Lembrem sempre das questões, acho que as questões ajudam a gente a fixar. Lá no começo da aula a gente fez uma questão que falava exatamente de um estrangeiro, para vocês verem como esse tema ele está se repetindo nas provas. Aqui uma outra questão de 2019, não sei se vocês lembram aquela, eu acho que a primeira ela era de 2019 também, salvo engano era uma questão de juiz. Essa é uma questão de procurador do município, ambas cobraram esse conhecimento do candidato, se o estrangeiro pode ou não impetrar o habeas data. E vocês estão vendo que pode, eu espero que fique bem fixado na mente de vocês, essa informação que o estrangeiro ele pode sim impetrar o habeas data. Bora ver a alternativa letra B. Por isso, a A é falsa, que a A fala que não pode, vocês estão vendo que pode. Então, bora para a letra B. Para a impetração de habeas data, exige-se a comprovação de que houve negativa, pela via administrativa, do acesso aos dados pessoais ou retificação de dados pretendida pelo impetrante, sob pena de extinção da ação por falta de interesse processual. Perfeito, vocês viram que é um requisito para impetrar o habeas data essa negativa de que o órgão não deu acesso à informação, ou não quis retificar, ou não quis complementar. É essencial que eu tenha ali a negativa do órgão.
C. Via de regra, também é admitida a impetração de habeas data em favor de terceiros. A gente já viu que não pode, é só para a própria pessoa. E D, bora ver o que diz a letra D. O habeas data é instrumento constitucional cabível para assegurar a efetivação de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou mandado de segurança, e deve ser impetrado no prazo máximo de 120 dias. Aqui a questão quis confundir a cabeça da pessoa. No lugar onde está mandado habeas data é mandado de segurança. Então, o mandado de segurança, que é um instrumento constitucional cabível para assegurar a efetivação de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, e o mandado de segurança, que tem o prazo máximo de 120 dias. Então, a alternativa letra D está incorreta, por isso a resposta da nossa questão número 9, letra B. 10. Entre as garantias constitucionais dos direitos fundamentais, encontra-se a ação popular, mandado de segurança, mandado de injunção, habeas data e o habeas corpus. A esse conjunto, a doutrina tem reservado o nome de remédios constitucionais. Bora ver também alternativa por alternativa. Outra questão, gente, de um concurso super importante de 2019, de titular de serviço de notas e registros de remoção. Então, outro concurso aí bem concorrido. Bora ver, e vocês já estão sabendo responder essa questão também. Letra A. Segundo a redação estabelecida na Constituição, não será concedido habeas corpus contra decisão colegiada do Poder Judiciário. Você lê essa questão e pensou, meu Deus, que difícil. Gente, só lembrar do caso do Lula. Foi exatamente o que aconteceu. Era uma decisão colegiada e foi concedido um habeas corpus contra essa decisão. Vocês lembram que eu falei na aula do habeas corpus várias vezes que muitas vezes o habeas corpus, por uma estratégia dos advogados, acaba sendo utilizado como um substituto de recurso? Então, pode ser que essa decisão aí, que o habeas corpus vai, entre aspas, recorrer, ser um substituto de um recurso, pode ser de um órgão colegiado, pode ser de um TJ. Então, não tem nenhuma proibição para que seja concedido um habeas corpus de uma decisão colegiada. Muito pelo contrário, é plenamente possível e aconteceu no caso do ex-presidente Lula. B. O mandado de segurança coletivo não foi recepcionado pela Constituição Federal de 88. Falso. A gente leu em sala de aula o inciso do artigo 5º, que trata tanto do mandado de segurança, e o inciso logo abaixo, que trata do mandado de segurança coletivo. Então, a gente viu que ele tem previsão, sim, na Constituição Federal de 88. C. Mandado de segurança é a via adequada para a proteção de direitos, se não puder ser amparado por habeas corpus ou habeas data. Perfeito. D. A legitimidade ativa da ação popular é reservada aos partidos políticos e às associações constituídas por pelo menos um ano. Falso. Ação popular é uma ação do cidadão, então não tem nada a ver com associação, partido político. Ele quis confundir aí com o mandado de segurança coletivo, mas você, meu aluno, já sabe que a ação popular ela é do cidadão. E letra E, segundo a redação constitucional expressa, o habeas data é uma garantia constitucional que pode ser utilizada para obtenção de informações pessoais pertencentes tanto a entidades governamentais quanto a entidades privadas. Falso. É entidades governamentais ou entidades públicas. Por isso, letra E é falsa. Resposta da questão número 10, letra C. Questão número 11. JG, questão da OAB, gente. JG, empresário do ramo imobiliário, surpreendeu tomar conhecimento de que seu nome constava de um banco de dados de caráter público como inadimplente de uma dívida no valor de R$500 mil. Embora reconheça a existência da dívida, entende que o não pagamento encontra justificativa no fato de que o valor a que foi condenado em primeira instância ainda está sob discussão em grau recursal, com o objetivo de fazer com que essa informação complementar passe a constar juntamente com a informação principal a respeito da existência do débito, consulta um advogado, que sugere a impetração de um habeas data. Essa questão, ela quis falar sobre o fato de que a CF, a Constituição Federal, quando ela falou do habeas data, ela só falou do habeas data para
ter acesso a uma informação, assim como para retificar uma informação. Ela não falou dessa questão da complementação, ou seja, essa complementação ela veio com a lei do habeas data, que é a lei 9.507 de 97, que trouxe essa possibilidade, mas a Constituição lá em 88, ela não falou nada sobre essa questão de complementação. Por isso essa questão ela pedia essa informação da pessoa. A alternativa correta era a letra D. Deve ser impetrado habeas data, pois, embora o texto constitucional não contemple a hipótese específica do caso concreto, a lei ordinária o faz, de modo a ampliar o âmbito de incidência do habeas data como ação constitucional. Letra C, alternativa correta da questão número 11. 12. Considere a seguinte situação hipotética. A empresa X Company, empresa constituída no município de Campinas, identificou que a composição dos seus sócios está incorreta no banco de dados da Prefeitura de Campinas. No entanto, após solicitar a correção dos dados em questão mediante pedido administrativo formal, a Prefeitura se recusou a efetivar a correção, indicando que não se trata de informação relevante que demande serviço administrativo para corrigi-lo. Nesse caso, a partir dos remédios constitucionais trazidos pelo texto constitucional brasileiro, é correto afirmar que a empresa X Company... Gente, mais uma questão aí que pedia uma correção de um dado, ou seja, ele queria ali retificar um dado, por isso a ação correta seria o habeas data, alternativa letra D. Poderá impetrar habeas data, pugnando que os dados relativos à sua empresa sejam devidamente corrigidos, uma vez que é titular de direito à informação protegido pelo texto constitucional. Ou seja, direito à informação igual a habeas data. Corrigir um dado, habeas data. Bom, turma, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa ficha de correção. Tentei misturar mais as ações para ficar um pouco mais difícil também, para vocês pesquisarem mais, tentarem também buscar essa questão de interligar os conteúdos das nossas aulas, né? E é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, que vocês pensarem quando estiverem lendo, por favor, me contatem, entrem em contato comigo para a gente aprofundar mais determinados assuntos. Eu acho que deu para a gente aprofundar mais alguns detalhes sobre tanto o habeas data como outras ações a partir dessa ficha de exercícios de hoje. Ela foi bem mais completa e é isso. Até mais, até a próxima aula. Não esqueçam de me buscar caso vocês tenham qualquer dúvida sobre esse assunto.